Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Tenho um chamado a reproduzir a Jesus Cristo e também uma ordem divina de fazer bem a sua vida, de fazer com que você comece o seu dia não dando ouvidos ao mundo, mas ouvidos à voz de Deus. Fique comigo, segunda a sexta-feira, aqui pela Band, 7 horas da manhã, uma palavra de vida. Esse é o nosso objetivo. Mas hoje é quarta-feira, antes da nossa meditação, antes do nosso café espiritual com o apóstolo Miguel Ângelo, deixe-me fazer um convite muito importante. Hoje à noite, 7h30 da noite, pela palavra, pessoas serão curadas, transformadas, portas se abrirão. Quando alguém vive com prioridade no amor, o amor de Deus se manifesta em nome de Jesus. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius e é próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Hoje à noite, 7h30 da noite, um grande encontro de vida, um grande encontro de amor. Você precisa, sua família precisa, seu futuro, seu hoje, seu amanhã, precisam de viver intensamente o amor de Deus. Eu deixo o nosso telefone para o seu contato, 3017 9090. Ligue para nós, nós temos conselheiros à sua disposição. Vamos então agora beber o nosso café espiritual com o apóstolo Miguel Ângelo. Hoje eu quero lhe falar de oração. Eu sou um homem de oração. Vivo a vida espiritual intensa há quase 40 anos. E há 40 anos que Deus me fez entender que a oração pode mudar a vida totalmente, a vida de oração. Nós vivemos num mundo difícil. Este mundo não é exatamente um paraíso. Cada dia nós ouvimos cada vez mais intensas más notícias. E claro que a vida das pessoas se torna uma polvorosa. Você lê o jornal, más notícias, pessimismo. Como é que eu mudo o meu status de vida? Como é que eu posso tornar a minha vida em paz, tranquila, maravilhosa? Você torna a sua vida maravilhosa se você descobrir o valor da oração. Quando eu lhe falo oração, não estou falando em reza. Não é rezar. Quando eu era católico, eu fui ensinado a rezar. Ou o terço, ou o Pai Nosso, ou Ave Maria, ou Santa Maria. Mas aquilo era apenas uma reza, era apenas uma repetição de palavras. Eu rezava por rezar. Mas quando eu encontrei o significado da oração, eu encontrei um Deus real, um Deus verdadeiro. E Ele mudou a minha vida pela minha comunhão com Ele. Ele é o soberano e ao ter comunhão eu me submeti a Deus. Ele mudou a minha história. E diariamente Ele muda a minha vida para melhor sempre. Porque oração, ela é cheia de significado e de valor, porque ela faz o grande encontro, aquela intimidade com Jesus Cristo. Um dia Jesus foi orar e disse aos seus discípulos: fiquem aqui enquanto eu vou orar. E quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. E Jesus disse: olha, você nem uma hora pôde ficar comigo. Você não pôde parar um pouquinho,
Não importa o tempo, se 1 minuto, 5, 10, 20, 1 hora, 2, não estamos falando de tempo. Estamos falando de submetimento a Deus, estamos falando de envolvimento com Deus, estamos falando em submetimento, em depender do Senhor. Todas as pessoas que descobriram o valor da oração são pessoas com vida maravilhosa. Então eu queria me dirigir a você que está derrotado, que está confuso, ou quizás você é uma pessoa que está cheia de pecados. Você sabe que é errado, mas pratica. Você sabe que não deve, mas faz. Você sabe que Deus pode modificar tudo isso? E modifica maravilhosamente. Como, apóstolo? Eu quero mudar de vida. Aprendendo a arte da oração. Você sabe que eu li um livro que era A Arte do Esquecer. É uma arte, você aprende. Oração se aprende. E quanto mais você é devotada à oração, mais a oração lhe dá conforto, força, tranquilidade. É maravilhoso. Então, você está numa agitação profunda do seu coração. O seu coração está aí batendo aceleradamente, porque você está metido desculpa a expressão, num rolo de vida. Você poderá hoje ter a maior experiência da vida, que é entregar o seu problema a Deus. Isso se chama também orar. É falar com o Pai, é expressar os sentimentos, as lutas, as guerras interiores. Quando você entrega a Deus, isso se chama oração, isto vai revolucionar toda a sua vida. Porque olha, amado, a vida sem Jesus, o valor da vida sem Jesus se perde. Por isso é que nós temos na nossa igreja, todas as segundas-feiras, uma grande reunião de oração, poderosa reunião de oração. E cada pessoa que vai se unindo a nós em oração, vai descobrindo o valor da oração. Em vez de focar a sua vida nos problemas, nas lutas, nas vicissitudes, ela foca a sua vida em Deus, sabendo que Deus responde às orações. E claro que se você descobrir o valor da oração, olha, eu não como, eu não durmo, eu não faço nada na minha vida, nada, zero, sem uma palavra de oração. Eu ensinei os meus filhos, eu compartilho sempre que a minha esposa faz o mesmo comigo, nesta questão da oração, mas eu ensinei os meus filhos, desde pequenos, não toque em nada, não faça nada, sem dizer, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te bendigo, eu entrego esta situação. Então, toda a nossa família, o nosso ministério descobriu o valor da oração. E claro, a vida muda totalmente. Totalmente. Então, oração não é uma mera repetição de palavras. Não é um disco quebrado. Mas oração é uma profunda, poderosa relação com o Deus único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Você sabe, vida de oração modifica a mente, modifica a vida, modifica o coração. Porque é uma força. Quando você começa a orar, a força de Deus vem e se manifesta. Pode ser nos momentos mais difíceis da vida. Aliás, eu tenho aqui uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João.
vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para aguardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere por 16 militares. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então esta passagem é muito importante. Por quê? Porque era um caso de extrema necessidade. O rei Herodes fazia mal aos cristãos, mandou matar Tiago, passá-lo a fio da espada, prenderam Pedro, lançou-o no cárcere e lá estava Pedro numa situação difícil. Mas a Bíblia diz que havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Então a igreja já entendeu, a igreja de Jesus, que quando o povo de Deus se joga, acredita, se atira nessa questão da oração, fatos inusitados acontecem, experiências sobrenaturais, milagres, prodígios, maravilhas. E foi o que aconteceu. Veja que ele estava preso, acorrentado entre 2 cadeias com sentinelas à porta, no meio dos soldados. Bom, estava aqui uma impossibilidade. Como é que Pedro sairia desta situação? Talvez você esteja dizendo: mas como é que eu vou sair desta situação? O advogado disse que o caso é perdido. O médico disse que é câncer. A minha mulher quer me abandonar. Descobri que tem um filho envolvido com droga. O meu namorado quer que interrompa a gravidez. Olha, há situações que são cadeias na vida da pessoa. Mas, você sabe, quando se ora, os sentimentos mudam, a mente muda, o raciocínio muda. Quando nós associamos nossa vida à vida de oração, nossa história de vida passa a ser vitoriosa. Por isso é que veio um anjo do Senhor, fruto da oração incessante do povo. E tocando nele, iluminou e disse: levanta-te, e as cadeias caíram-lhe das mãos. Você pode imaginar esta situação? Nenhum guarda acordou, ninguém percebeu, mas o sobrenatural de Deus estava ali. Eu sei o que significa a vida de oração. No caso de Pedro era impossível, preso com cadeias, 16 guardas tomando conta dele, não havia qualquer possibilidade de sair dali. Mas para Deus não há impossíveis. Amado, as coisas têm dado errado na sua vida. Você tem fracassado. Você se sente frustrado. Você está metido, desculpa a expressão mais uma vez, você está metido em encrencas. Quem sabe alguém ligou a televisão e disse: apóstolo, me meti aí numa falcatrua e agora a minha vida. Ou você que meteu os pés pelas mãos, ponta cabeça, ou você que de repente acordou e descobriu que você é um alcoólatra.
já vem na herança familiar. Um filho do ex-senador Kennedy publicou um livro agora dizendo que a sua família era toda altamente dependente de álcool. Todos com personalidade quebrada por causa do álcool, por causa de vidas ancestrais diabólicas que acabaram por corroer a família mais importante dos Estados Unidos. Então, meu amado, você torrou o seu dinheiro com farras e agora você diz, apóstolo, eu estou no último degrau da minha vida. Eu estou afundado em dívidas. Não sei mais o que fazer. Eu venho lhe propor esta manhã que você acredite e passe a adotar na sua vida uma vida de oração. Olha, não precisa curso de teologia para isso. Precisa de um tempo, de manhã, de tarde, de noite, o que for, onde você vai submeter em intimidade e vai falar com Deus. Você não precisa nem saber como eu sei, porque Deus sonda os corações. Deus sabe o que está lá dentro. Então, você pode hoje ter uma mudança de vida, passar a ter uma vida bem-sucedida. Ver o milagre de Deus, conforme Pedro, que as cadeias lhe caíram, a luz entrou naquela cadeia, saiu de lá com 16 guardas tomando conta e ninguém viu. Então creia no Senhor Jesus Cristo. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Consagra a sua vida ao Senhor. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Pratique a Bíblia. Olha o que Jesus disse a Pedro em Mateus 16, 19. Olha só. Mateus 16, 19. Jesus falando com Pedro, disse assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja, Jesus disse, você vai ter uma autoridade, uma força sobrenatural na tua vida. Pedro, ele negou Cristo, ele mentiu, ele aprontou poucas e boas, mas Jesus disse, eu vou te dar as chaves da vida. Ou seja, que você ligar, está ligado, que você desligar, está desligado. Chama-se o poder da oração da fé. Pedro tinha as chaves da vida, sua vida se modificou. Então, oração muda a vida. Faz a mente pensar criativamente. O que você pensa vai fazer a diferença entre o que você vive de bem e de mal. Mas com a oração, você vai viver bem. A oração aguça a nossa mente, harmoniza a mente e o coração. Oração, claro, exige disciplina, às vezes até sacrifício. Mas o mais importante é que a oração liberta de todos os reveses da vida. Toda dificuldade será superada. Aqueles olhos embotados vão começar a clarear. Oração é o meio de você acertar a sua vida. Deus deseja o bom, o perfeito e o agradável. Por isso é que Paulo, quando escreve Romanos, no capítulo 12, há uma expressão aqui muito interessante em Romanos 12, ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que quando eu começo a orar, eu começo a entender o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Nem sempre Deus diz sim, porque Deus responde de 3 formas às orações. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz espera um pouco, e às vezes Ele diz não.
é preciso aceitar a decisão do Senhor. Então, ame a Deus, confie no Senhor, sirva-o, ore. A oração vai mudar a sua vida maravilhosamente. Ainda tem uma passagem em Atos 16, 25. O Senhor disse assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tremendo terremoto, um tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias. Veja, 2 vezes a Bíblia fala de cadeias soltas, prisões quebradas. Talvez seja o seu problema hoje. Talvez você não esteja atrás de uma cadeia de grades de ferro, mas tenha cadeias emocionais, prisões emocionais. Hoje a sua vida vai mudar. As suas cadeias vão cair. Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, eu te louvo, eu te bendigo e eu te exalto. Eu te apresento cada vida agora diante do teu altar. Há pessoas desesperadas, angustiadas, amedrontadas. Há pessoas confusas, cheias de medo. Senhor, mostra-lhes o poder da oração. Transforma esta situação, que as cadeias se quebrem, que os olhos se iluminem, que esta pessoa possa ver a manifestação do poder de Deus. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Quanto tempo temos, diretor? Mais 3 minutos. Deixe-me renovar-lhe o meu convite. Já bebeu o seu cafezinho espiritual com o apóstolo Miguel Ângelo? E agora um convite. Esta noite, 7h30 da noite, vamos ter uma grande reunião na Cristo Vive. A catedral se abre para receber muita gente que vem beber da água da vida e vem aprender a viver sobre o amor. O amor cura, o amor faz a vida saudável, o amor une os casais, o amor faz a pessoa lutar pela vida. O amor tira às vezes uma pessoa de dentro de um CTI, quando ela descobre que ama a vida e ama alguém para viver. Venha aprender a amar, venha aprender biblicamente a viver o amor de Deus. Nosso endereço é Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius e próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Eu lhe dou essas referências para você que vem de carro colocar no seu GPS. Você vai chegar, vai ter um parque de estacionamento, você vai ter todas as comodidades, mas acima de tudo, uma grande família espiritual, um povo que ora e depende de Deus. Hoje, 7h30 da noite. Domingo que vem, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde. Venha, faça um projeto de vida. Vale a pena você aprender a viver com Deus, praticar a Bíblia e usufruir dos benefícios que tudo isto concede por graça, em nome de Jesus. Se você me ligar para 30 17 90 90, você vai receber este livro. Você é um dos nossos, é um livro de doutrinas que eu tenho presenteado centenas de pessoas para conhecerem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 30 17 90 90. Eu quero terminar mostrando o diploma de benemérito da Academia Evangélica de Letras do Brasil e a medalha que eu recebi há 2 domingos atrás, com a presença do presidente da Academia, reverendo Guilhermino Cunha, e o presidente da Ordem de Ministros Evangélicos do Brasil e Exterior, reverendo Isaías de Souza Maciel. Olha que lindo! Fui reconhecido como um benemérito. É uma bênção pelos relevantes serviços prestados à cultura, à literatura e às artes evangélicas no Brasil. A quem honra, honra. Graças a Deus. Muito bem, estamos terminando o programa. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, toda a Igreja Cristo Viva, minha equipe de televisão, nós enviamos para você graça e paz. Olha, ore a Deus, comece este mover da comunhão com Deus. Deus vai te surpreender. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online.
Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.